que mexe com planilha e Excel e não sei o que, eu não gosto disso, não me peça para fazer isso, porque eu não vou fazer. Mas, por exemplo, entender dízimo, oferta, dinheiro, o que ele significa, é uma coisa que não é de hoje que a gente gosta de estudar. E o que eu percebi, tá bom? O que eu percebi, que você até pode falar do marido da pessoa, da esposa, você até pode, mas não fala do dinheiro, não. Falar do dinheiro dá problema, entendeu? Você até pode falar assim, mas também, né, o marido, é verdade. Marido, olha, também não faz. Mas aí você fala assim, mas também você não foi dizimista. Não, peraí também. Não é assim. Não é desse jeito. Então nós vamos entender, a Adriana acabou de começar a gravar aí, né? Começou a gravar agora. Nós vamos entender todos os princípios e todas as formas de se relacionar com Deus através do dinheiro hoje? Não. Não. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte, também como pastores e como pessoas que têm responsabilidade direta sobre a vida de vocês em relação à vida espiritual, tá? Nós aprendemos com a própria Bíblia que nós temos um amadurecimento espiritual. Como criança, por exemplo, o Gabriel nasceu, vai fazer 7 anos agora. E como nós passamos 3 vezes por isso, nós sabemos muito bem como que é esse negócio de ter filho. E entendemos que tem muito próximo da vida espiritual uma criança, um adolescente e um adulto, né? Quando nós nos convertemos, nós somos um bebê, né? Nós somos um bebê. E começamos a caminhar ali na fé, de repente você começa a engatinhar, começa a fazer umas coisinhas diferentes, aí de repente você levanta, começa a dar os seus primeiros passinhos, e aí você vai crescendo, vai ficando aquela criança que consegue ir no banheiro fazer cocô, sabe assim, já tem responsabilidade de fazer umas coisas. Cara, é inacreditável. Quando nós vamos ministrar uma pessoa, nós olhamos para ela e falamos, qual a idade espiritual dessa pessoa? Ela aguenta esse tipo de ministração? Sim ou não? Então, como nós estamos iniciando um assunto que tem-se muitas dúvidas em relação ao assunto, à vida financeira, eu vou falar com vocês aqui sobre as 3 principais ações e formas de se relacionar com Deus através do dinheiro e que vão levar vocês para um lugar seguro, ok? Vão levar vocês para um lugar de proteção, um lugar de amor, um lugar de também expansão e crescimento. E vão levar vocês para um lugar de paz, sobretudo de paz. Então nós vamos falar sobre 3 tipos de relacionamento com Deus através do dinheiro, hoje, tá? Nós vamos marcar depois com vocês. Vamos ver se a gente marca mais vezes sobre esse assunto de finanças, né? Mas hoje nós vamos levar vocês para um lugar, vamos passar por 3 lugares. Quais são os lugares, pastor? Dízimo, que tem bastante dúvida em relação a dízimo. Nós vamos passar pela oferta e nós vamos passar pelo voto. O que é dízimo? Por que dízimo? O que é oferta? E o que voto? Por que nós trouxemos essas 2, oferta e voto? Porque a Adriana fez umas perguntas e uma das questões que foi se levantada é como ofertar? Como fazer voto? Eu quero votar, eu quero fazer ofertas, mas como fazer isso? Então nós vamos entender cada uma delas hoje, ok? Então nós vamos começar por qual? Pelo dízimo. Mas antes disso, eu posso orar com vocês? Sim? Então tá bom. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua fidelidade, pelo teu amor.
e pelo teu cuidado conosco. Hoje o Senhor nos convidou, tocou nessas pessoas, para que a gente tivesse esse tempo, porque elas estão interessadas em se relacionar contigo também através do dinheiro. Então, que o Senhor nos conduza em sabedoria aqui. Peço, Senhor, para que teu Espírito Santo esteja nos conduzindo. Peço para que teu Espírito Santo me dê sabedoria. Peço para que o teu Espírito Santo também conduza todos que vão receber esse alimento, esse conhecimento, essa revelação. E que em o nome de Jesus, tudo aquilo que é tronco de rio, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que é impossibilidade, tudo aquilo que o Pai prende os teus filhos num lugar escasso, seja agora amarrado pelos anjos de guerra do Senhor. Para que nós possamos entrar numa atmosfera de fluidez aqui. E que em o nome de Jesus seja leve, seja, Pai, prático, seja um assunto, ó Pai eterno, de expansão, de consciência, e, sobretudo, que possamos entrar nesse tempo e, ao praticar aquilo que for ensinado, seja também um lugar de relacionamento e intimidade profunda contigo. Fica conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Dízimo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Dízimo, ele tem um significado aí, a palavra dízimo vem do latim, que é décimos, né? Ou a 10ª parte. O que é a 10ª parte? O que significa isso? Você pega o seu salário, tudo que vem na sua mão, ou você que trabalha com, de repente você é empreendedor, vende todos os dias, não sei, tem sua loja. Então, vamos lá. Você tem lá o seu negócio. Tá? Para você que é empreendedor, você tem o seu negócio lá, e aí dentro desse lugar tem aluguel, tem funcionário, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, impostos, tal. Aí você fez todo o faturamento do mês, pagou tudo que tinha para pagar, ficou um dinheiro na sua mão. Ficou um recurso na sua mão. E desse dinheiro você tira o dízimo. Pastor, mas não é do faturamento total? Não, porque não porque não é o dinheiro que veio nas suas mãos. Você pegou, fez dinheiro, pagou para alguém, devolveu, essa pessoa que vai dizimar lá se ela quiser. Aí você não tem responsabilidade direta com isso. Deixa eu abrir uma aspas aqui. Tem pessoas que chegam num tempo de maturidade que Deus fala assim, eu quero que você dê do faturamento. Por quê? Porque aí é um outro nível de maturidade. Mas o lugar seguro eu tenho uma loja, e eu tenho lá minhas empresas. Eu fiz todos os pagamentos mensais. Ficou lá, pastor. Vou profetizar, tá? Ficou lá, pastor. 550 mil na minha conta. Se você fosse crente de verdade, você receberia agora dando glória a Deus. Aleluia. Ficou 100 mil na minha conta, pastor. Muito bem. Desses 100 mil, você vai tirar você vai tirar 10%. Aonde está? Vamos lá. Vou passar algumas passagens bíblicas com vocês aqui, para vocês entenderem da onde veio isso. Malaquias é uma das passagens mais usadas aí no Velho Testamento. É o último livro da Bíblia. É o último livro da Bíblia. Na verdade, não. É o último livro do Velho Testamento, desculpa. O último livro do Velho Testamento. Malaquias. Se você tem uma Bíblia aí, pode acompanhar comigo. Se não, tá tudo bem. Eu vou ler aqui, vai ficar gravado. Se quiser assistir de novo depois, tá lá. Diz assim, Malaquias 3. A partir do verso... Eu vou ler a partir do verso 7. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardeis. Então, olha só o que está acontecendo aqui. O profeta Malaquias, ele é o último profeta do Velho Testamento.
O que estava acontecendo com esse povo aqui? O povo de Deus tinha se desviado, estava distante do Senhor. Então, Deus, quando você for ler o livro de Malaquias, você vai sentir um pano de fundo, uma atmosfera de um Deus que está meio decepcionado com aquele povo. Por quê? Porque o povo tinha se desviado. E aqui no capítulo 3, verso 7, ele está falando isso aqui, ó. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardeis. Tornai-vos para mim. Então, vocês se desviaram. Agora eu estou falando, volta para mim. Deus está falando, volta para mim. E eu me tornarei para vós também, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha que povo muito louco, meu. Deus está falando que você está distante. E ele fala, ó, não estou sabendo. Não estou sabendo não que eu estou distante. Em que havemos de tornar? Olha o verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Olha a resposta. Nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Com maldição sois amaldiçoados. Por que com maldição? Porque o povo conhecia o dízimo, sabia das responsabilidades deles, e eles não faziam. E eles ainda tiravam o Senhor. Aí, olha só, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso aqui é o Senhor falando para o povo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção, sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha só, o povo estava distante, tinha se desviado, e o Senhor fala assim, parem de me roubar. Por quê? Era conhecido aqui o dízimo? Não. Nós vamos numa passagem agora que surgiu a primeira pessoa dizimando ao Senhor. Quem foi? Abraão. Deixa eu ver se eu só anotei direitinho aqui, tá? Antes de falar. Abraão, ele foi o primeiro homem a dizimar ao Senhor. Olha só. Abraão, ele vai para uma guerra. Ele tinha um sobrinho muito louco, chamado Ló. E o Ló foi morar numa terra lá no Gomorra e Sodoma. Lá, Sodoma e Gomorra. E lá, os caras eram tudo xarope. Eles faziam tudo o que era contra a vontade de Deus. Tudo que podia ser, que desagradava a Deus, o Ló, a Sodoma e Gomorra fazia. E Ló decidiu ir morar nessa terra. Por quê? Porque o coração dele era desviado, gente. Era um coração maluco, maligno. E ele foi morar lá. E por quê? Porque ele era ganancioso. Quando o tio dele falou, olhou assim, Ló, escolhe aí. Escolhe para onde você vai, Ló. E aí o Ló olhou assim as campinas, olhou a terra de Sodoma e Gomorra, da hora, vários verdinhos, assim, sabe? Aquela grama, nossa, perfeita. O jardineiro tinha acabado de passar. Ele falou, vou para lá. Ele nem ofereceu para o tio, porque o tio falou, ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque Abraão era truta de Deus, gente. Olha só o que vocês vão aprender hoje aqui. A ser truta de Deus
nas finanças. Vocês não estão entendendo o que vai acontecer depois disso. Olha, posso falar? Se tem um assunto que eu amo, o Carlão tá aí, ó. O Carlão tá com o seu chimarrão. Ele tá ligado. Ele tá ligado, porque ele faz parte do grupo dos empresários lá do Zebulon. Mano, é um negócio surreal quando você tem aliança com o Eterno. O que eu já vou mandar, ó, você sabe, aqui eu posso chegar. Você sabe que eu gosto de profetizar, né? Então seguro no peito aí. Eu profetizo que vocês, olha, vão colher de uma forma que vocês não vão aguentar, mano. Vocês não vão saber, vocês vão falar assim, eu não sei o que fazer, é sério. O meu profético, ele vai contra toda estrutura que está falando agora para você. Isso não é possível. É possível. Sabe por quê? Porque quando Deus vem, e quando Deus fala, eu vou fazer, porque ele tem autorização para fazer, por quê? Porque você fez a sua parte, ele tem autorização para fazer a dele. Quando você fala assim, ó, lá no céu, você é encontrado dizimista, ele fala, não toca. Não toca. Olha só, o devorador vem procurando. Ah, vou procurar hoje quem eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar hoje. O devorador, o migrador, o cortador, são vários tipos de pestes que vêm para acabar com a sua colheita. E aí, ele sai. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso, mas espero que sim. Quando ele chega na tua porta, ele fala, aqui não posso entrar. Por que não posso? Porque aqui tem uma aliança. Tem um descendente de Abraão. Não posso tocar. Aleluia! O que é o dízimo? O dízimo, sabe o que é o dízimo? É o seguro. É a proteção. O dízimo, ele não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, manto de invisibilidade. Já ouviram falar sobre isso? Manto de invisibilidade é o seguinte, há um manto que vem e te esconde. Sabe aqueles campos, tem uns filmes que tem uns campos assim, ó. Eu esqueci o nome daquilo, que protege cidades. Né? Tem uns filmes de ficção científica. É mais ou menos isso. O Senhor vem com um manto de proteção, redoma. Isso, ele faz uma redoma, protege você. Então, aqui fora, o pau tá quebrando. Você tá no Senhor. Essas notícias de calamidade, não tá comigo. Não tá comigo. Olha só, o dízimo, ele é mais ou menos isso aqui, ó. Ele é a proteção, sabe o seguro que você paga no seu carro? Mas a gente paga, porque se de repente roubar, né? A gente tem lá não perde tudo. Sabe o convênio que você paga para ir no médico? O dízimo, então, ele é como se fosse uma proteção. Só que no Senhor, você utiliza daquela proteção e daquela bênção todos os meses. Diferente do seguro que você faz no carro, que você não vai usar só quando for roubado. Você está dentro de um lugar de... É como se... Sabe a galinha que quando protege os pintinhos debaixo das asas, assim? É você quando é dizimista. Só que no caso do Eterno, ele é a águia, né? Desculpa. Vocês estão entendendo, gente? Então, o dízimo, quando eu sou dizimista, eu estou falando assim, ó, para o mundo espiritual. A peste não pode tocar nas minhas finanças. Ó, deixa eu abrir um pouquinho mais isso aqui, ó. Eu conheci um casal, os caras eram muito loucos, assim.
que um belo dia, pensa num casal gente boa, assim, tranquilo. Um belo dia os caras começaram a tretar em casa. Começaram a tretar e começaram a olhar e falar: o que está acontecendo? E começaram a brigar, assim, e eles não eram de briga. Aí o cara olhou assim, o homem, né, olhou assim, o marido olhou e falou assim: peraí, velho, peraí. Ele começou a orar. E aí ele falou: quer saber? Escuta aqui, Satanás, você tá vindo tentando destruir meu casamento? Mas agora eu vou contra você no nome de Jesus. Inclusive é o seguinte, como que você está conseguindo entrar aqui na minha casa sendo que eu sou dizimista? Ele teve a moral de usar a fidelidade. Falou assim, ó, eu sou fiel, meu Deus, você está querendo fazer bagunça aqui na minha casa, destruir? O dízimo diz que vai te repreender. O Senhor disse que quando eu sou dizimista, ele vai te repreender, rapaz. Então, fora daqui. Ele falou, meu casamento virou ter paz de novo, voltou a ter paz de novo. Então, o que eu estou falando? Não adianta vocês só pegarem e começarem a tirar lá os 10% que vem da sua mão. Você que é assalariado, foi lá, recebeu seus 35 mil por mês, aleluia? Você que é assalariado. Você que recebeu aí seus 55 mil por mês, e aí é o que veio limpo, tirou todos os impostos, sobrou 48 na sua mão. Sobrou 48 na sua mão. Aí você vai lá e fala, não, vou fazer um dízimo aqui, ó, 4.800. 10%. Não entra no lugar de só tô pagando boleto. Entra no lugar de eu sou fiel. O que o dízimo faz? Te coloca no lugar de pertencimento. Eu pertenço a um lugar. A que lugar? Quem me cobre? Ele. Eu não sou qualquer um andando nesse mundo. Tipo assim, meu, se achem. Entendeu? Beijinho no ombro, tio. Aqui não, cara. Aqui não. Eu sou fiel. Então o dízimo, o que ele faz? Ele leva você para um lugar de proteção e de pertencimento em relação ao Pai. Porque aqui no Malaquias, o Malaquias aqui, ele é o Senhor falando, trazei os dízimos e as suas ofertas. A oferta a gente já vai chegar lá. Trazei a casa do tesouro. Por que a gente dizima? Deixa eu falar para vocês. Por que a gente dizima? Porque quando a gente dizima na igreja, todo recurso que entra na igreja, a gente reverte. O dízimo serve para quê? E as ofertas também, nós vamos falar das ofertas. Para quê? Aluguel do prédio, a internet para fazer transmissão, investimento de câmera, pagar salário pastoral. Porque assim, ó, esse serviço aqui, são todos os pastores que recebem? Não, tem pastores que trabalham fora. Mas tem pastores que trabalham na igreja, estão à função totalmente da igreja. É um trabalho como o outro. Então, inclusive, tem várias passagens na Bíblia que depois a gente pode expandir isso daí, até para fundamentar você, porque é o seguinte, quando você começa a ser dizimista, começa a vir um monte de louco, né, informação. Lá, vai lá, dá dinheiro pro pastor na igreja, dá dinheiro pro pastor na igreja. Ninguém tá dando dinheiro pro pastor na igreja, gente. Quando você se relaciona com o Senhor, com o dízimo, está se relacionando com o Senhor, não com o homem. Até porque se você estiver se relacionando com o homem, dando dinheiro, né? Não, eu dou porque meu pastor é muito legal, então, sabe como que é, né? Tá ruim. Porque do homem não vem nada, vem do Senhor. Vocês conseguem me compreender? Sim. Então, ser dizimista é um lugar de intimidade, de obediência, e o que ele faz? Ele traz proteção. E qual é a ação do dízimo para dentro da igreja? Nós revertemos dinheiro para manter a igreja de pé. A igreja ela é sustentada, a igreja não deve, louvado seja Deus por isso, porque eu acredito que a igreja deve, não é deveria, deve ser a instituição mais rica que existe. Por quê? Porque a igreja é do Senhor. E diz a Bíblia que Deus ele é o dono do ouro e da prata. Então deveria ser a instituição mais rica do universo, a igreja. O que é mais rico no mundo? A igreja. Por quê? Porque a igreja é rica, tem que ser próspera, não tem escassez ali. Então, gente, o que o dízimo faz, tá? Só para a gente ir para um lugar de resumo, para a gente ir para as ofertas.
O dízimo, ele leva você para um lugar de proteção. Eu ia falar do Abraão. Em Gênesis 14, verso 20, o Ló, ele foi para Sodoma e Gomorra. O que aconteceu lá? Deus decidiu, por conta da situação precária e pecaminosa de Sodoma e Gomorra, destruir aquele lugar. Ele falou, ó, chega, os caras estão me tirando e eu vou acabar com isso daqui. E aí falou para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão fala, só que meu sobrinho está lá. E aí Abraão entra num lugar ali, se tiver 50 pessoas, o Senhor poupa a cidade? Não tinha 50. Se tiver 20, mas não tem 20. Se tiver pelo menos 5, nada, não tem nada. Não tinha ninguém. Todo mundo estava totalmente distorcido ali dentro. Então não haveria possibilidade de existir aquilo. Então Abraão, ele entra e vai lá buscar o sobrinho dele. Abraão, depois disso, ele entra numa guerra. Por quê? Porque o sobrinho dele foi sequestrado. O sobrinho dele deu só problema. Eu posso falar, tem uns parentes que só dá problema pra gente, né, velho? Eu vou te contar, viu, mano? O Ló era esse cara aí. E aí ele foi sequestrado, e aí o Abraão reuniu 318 homens, inclusive tem, né, algumas informações dos 318. 318 homens e vai buscar o Ló. O Ló, então Abraão vai para essa guerra, e ele vence essa guerra, e Deus dá vitória para ele, e aí Abraão volta da guerra, e quando Abraão volta da guerra, ele volta mais boy do que ele já era. Porque quando você entra numa guerra, você tem os despojos. E aí aqui nós vamos falar no versículo 20 do capítulo 14, diz assim, verso 19, na verdade. Abençoou ele, Abraão, e disse... Não. Verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele, Abraão, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Pronto, aqui estabeleceu o dízimo. Abraão foi o primeiro homem a dizimar na Bíblia. Depois que ele volta de uma guerra, ele tem os despojos, né, a vitória ali, e de tudo que ele conquistou, ele vem e dizima aos pés de Melquisedeque, que era um sacerdote do Senhor. Olha o nível de intimidade, olha, se vocês tiverem o coração de Abraão, Melquisedeque não tinha uma igreja, não, gente. Melquisedeque não tinha uma instituição. E Abraão, ele tinha o quê? Um coração obediente. Ele falou, eu preciso entregar algo ao meu Deus, porque ele deu vitória para mim. Todos os meses o Senhor tem dado vitórias para nós. O que vai acontecer daqui para frente em relação ao coração de vocês, às finanças? Sobre todas as coisas. Se você é dizimista ou não, ofertante ou não, se você faz voto ou não, não é só isso. É o que está dentro do seu coração ao se relacionar com o Senhor, com o dinheiro. É isso que vai ser provado. E Abraão tinha um coração liberal. Ele falava, o que é do Senhor é do Senhor, velho. Deus me livre. Deus me livre. Então, dízimo. O que serve o dízimo? Para que serve o dízimo, pastor? Proteção. Proteção. Ele protege o que você já tem. Ele guarda aquilo que você tem. Eu tenho alguns testemunhos, né? Como homem gosta de carro, né? Homem gosta de carro. Vocês podem não acreditar nisso que eu vou falar agora, principalmente os homens, mas eu vivo isso já algumas vezes. Eu coloco o pneu no meu carro, dura 4, 5 anos. E eu ando muito, velho. Eu comprei um Uno
Estava com 80 mil quilômetros. Faz acho que 1 ano e meio, 2 anos, acho lá. Já está com 150 mil quilômetros. E tá lá. O pessoal fala, mas como você consegue? E não gasta do lado, não gasta na frente. Como você consegue? É a bênção. É o dízimo, filho. Eu sou dizimista. Não é? Não é? E eu preciso que vocês banquem isso. Se vocês vão se tornar dizimista de verdade, banquem isso. O que acontece com você? Eu sou dizimista. Não, peraí, peraí. Não, fala sério, o que você faz? Gente, eu sou dizimista. Eu só sou dizimista. Ué? Vai acontecer isso com vocês. Os carros de vocês vão durar mais, as casas, vai demorar mais para pintar. Sabe assim? Vocês vão pintar porque vocês vão ter muita prosperidade. Vai falar, não gostei desse amarelo. Eu queria um tonzinho mais assim, sabe? Sabe? Aí você vai lá e compra. Mas não porque você tem necessidade, porque tá mofando tudo. Muito pelo contrário. Entendeu? Quem voa não gasta pneu. Verdade. O que tem de acontecer agora? Vocês vir várias circunstâncias aí fora e você falar assim, cara, não tá comigo. Eu sou dizimista. Eu obedeço, meu Deus. Eu não coloco meu dinheiro num saquetel furado. Meu dinheiro não entra num buraco e vai embora. Meu dinheiro prospera. Por que ele prospera? Porque eu devolvo. Aleluia! Eu devolvo a parte que é dele. E eu me orgulho disso. Porque eu não entrego. Eu devolvo aquilo que ele me dá. Sabe por quê? Sabe quem você... A Michele Leal, a Claudinha, a Vânia, a Thaís, o casal lindo ali, ó, os dois casais lindos, maravilhosos, Carlos e o Ismael. Todo mundo que está aqui, ó, sabe quem vocês são? Mordomos. Mordomo. Como assim mordomo, pastor? Vocês cuidam do dinheiro do Senhor. Todo o dinheiro que vem na sua mão, você olha e fala assim, dá-me sabedoria, Pai, porque não é meu. O Senhor confiou na minha mão isso aqui. Dá-me sabedoria para multiplicar. Porque, ó, tem uma passagem bíblica que fala assim, ó, tinha um dono de uma terra. Ô, gente, a gente está muito complicado aqui, né? Porque eu estou falando do dízimo e está dando 42 minutos de reunião já. É sério? A gente conversou em casa, a Adriana falou assim, não, uma reunião que vai ser em 1 hora? Tipo assim, vai em 1 hora. E eu tô há 42 minutos falando só do dízimo. Tem uma passagem que fala assim, ó, Jesus vai contar uma parábola falando de um dono de uma terra que ele saiu e deixou a terra dele na mão de 3 pessoas. E para cada pessoa ele deu alguns talentos. Para uma ele deu 1 talento, para outra ele deu 2 talentos e para outra ele deu 5 talentos. E isso era dado mediante a sua capacidade. Cada um tinha uma capacidade de administrar ali uma porção daquela responsabilidade do dono daquela terra. E ele saiu. No momento oportuno ele ia voltar e ia cobrar aquilo. Muito bem? Então quem recebeu 5 talentos multiplicou para 10. Quem recebeu 2 talentos multiplicou para 4. E quem recebeu 1 talento enterrou. Enterrou. Não, e aí o dono da terra falou assim, por que você pelo menos não colocou no banco para pelo menos eu pegar meus juros? Servo mau e infiel. Você não é digno disso aí. E todos aqueles, e fala o seguinte, que todos aqueles que multiplicaram, o dono da terra deu mais, multiplicou mais. Então, o que vocês vão olhar agora, quando vocês olharem lá no seu Prolabore, ou no faturamento líquido que entrou na sua empresa, você vai olhar e falar assim, dá-me sabedoria com temor, porque isso não é meu. E aí Deus vai começar a te dar estratégias para você crescer e multiplicar cada vez mais.
E ele vai proteger o que vocês já conquistaram até agora através de uma vida fiel dos dízimos. Amém, igreja? Amém? Se vocês entenderam perfeitamente isso aqui, dá um amenzinho para a gente ir para as ofertas. Muito bem. Amém, 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 amém. Muito bem. Ok. Ofertas. O que é oferta? Oferta diferente de dízimo não tem um valor específico. E é aqui que tem o pulo do gato. Aqui é onde a porca torce o rabo. É aqui. Por quê? Se não tem um valor específico, então Deus está falando, vou deixar com você. Vou deixar com você para você... Você pensa aí. Na hora de que você vai se relacionar comigo, como é que vai ser isso daí? E olha só o que diz lá em 2 Coríntios 9, verso 6. O apóstolo, né, ele fala bastante sobre essa passagem aqui, várias vezes. Ele tem 2 ministrações específicas sobre oferta e dízimo, e uma delas é essa aqui. Ele insiste aqui, ó. Diz assim, ó, 2 Coríntios 9, verso 6. Isto afirmo. Quem está afirmando aqui? O apóstolo Paulo. Quem está afirmando? O apóstolo Paulo. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Do que ele está falando aqui? Ele está falando dos dízimos, das ofertas? Dos dízimos? Não, está falando de oferta. Então ele está falando assim, ó, você que vai ofertar, eu preciso deixar você bem claro no que você vai fazer, tá bom? Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia com abundância e com fartura, também vai colher com fartura. Olha aqui, olha o verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, aonde Deus vai sondar a oferta? No seu coração. Não pode ser pesado, não pode estar num lugar de persuasão, não pode estar num lugar de julgamento. Dá tudo, dá tudo, dá tudo. Dá tudo o quê? Quando eu vou me relacionar com Deus, com as minhas ofertas, depende de muito daquilo que está dentro de mim para que eu possa entregar para Ele. Então depende muito de como está o seu coração. Então, eu costumo dizer o seguinte, ó. Pastor, mas quanto que eu tenho que ofertar? Você que decide isso. Como está o seu coração nesse lugar? Tem pessoas que eu conheço pessoas que falam o seguinte, eu já separo uma parte para ofertar. Todo culto a gente se prepara antes na minha casa. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. Eu não sei aonde agora, mas ele fala sobre isso. Gente, vocês que vão ofertar aí, ó, se prepara na sua casa, conversem em família, separem aí. Para ficar tudo tranquilo, sem estar num lugar pesado. Porque oferta é com alegria. Eu tenho prazer em ofertar. Não é como se fosse alguém colocando uma arma na minha cabeça e falando, ó, você é oferta. Então, com alegria, qual é o relacionamento que eu tenho que ter com o Senhor quando eu for ofertar? Primeira coisa, alegria, sem pesar, sem acusação, porque Deus ama quem dá com alegria. Verso 8, Deus pode fazer-vos abundar. Aqui começa a vir qual é a consequência da oferta.
Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a justiça permanece para sempre. Pastor, o dízimo eu entendi, ele serve como uma proteção, guarda o que eu já conquistei, me leva para um lugar de segurança. E a oferta? A oferta amplia. A oferta faz crescer. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Então ele está trazendo uma analogia para a gente aqui. Uma analogia de quê? De um terreno, de uma pessoa que planta. Então esse cara tem lá 10 mil hectares. Eu nem sei que tamanho é isso. Só que aí ele só semeia em 50 metros quadrados. Vai colher quanto? Só daquilo que ele semeou. Mas se ele tiver um pouquinho mais de ousadia, intrepidez, coragem, força, e sair semeando mais, ele vai colher conforme ele for plantando. Então a oferta está conectada com esse lugar de semente. Então eu me relaciono como com o Senhor? Primeiro, com alegria. Segundo, olha, eu vou ser um ofertante abundante. Por quê? Porque eu quero que aquilo que eu tenho amplie. Eu quero semear mais. Eu quero colher mais. Eu quero. Só que aí é o seguinte. Como a oferta não tem valor e como a oferta ela é filtrada no coração, Deus também vai ver o que está dentro do seu coração. Então ele vai olhar e falar assim, o coração dessa pessoa está dentro de um lugar orgulhoso, vaidoso. Então ele não vai dar uma Ferrari para quem só tem autonomia para dirigir Uno. Não vai fazer isso. Porque não esquece que ele é pai antes. E se você não tiver autonomia, ele não vai te dar 5 talentos. Então, o que eu sugiro para vocês? Vocês vão ofertar ao Senhor? Ofertem com gratidão. Sempre. Mas eu quero ofertar para crescer, pastor. Beleza, não tem problema. Vai gerar vida? Vai trazer abundância para a sua casa? Vai trazer possibilidades? Por quê, pastor? Porque eu quero ofertar mais, eu quero semear mais, porque eu quero colher mais, porque eu quero que meus filhos vão estudar no Harvard. É lícito isso? É, lógico que é. Então semeia. Seja abundante. Mas cuidado. Eu vou semear porque é o seguinte, eu vou prosperar e eu vou esfregar na cara dos meus parentes quem eu sou, porque eu sou de Deus agora. Agora eu sou de Deus. Ele vai falar, é mesmo? Não é não, tio. Você não é não. Você é de qualquer pessoa, menos de mim. É de Deus. Que Deus é esse aí? Deus me livre. Então a oferta, ela amplia. A oferta faz crescer. Aonde? Num lugar de alegria, propósito, vida. O dízimo protege. A oferta fala, opa, tá protegidinho, tá bem guardado, então vamos ampliar? Vamos. O quê? Isaías 54. Amplia a sua tenda, expande a sua casa. Isso a oferta faz. Vocês conseguem compreender isso? Faz sentido? Dízimo protege. Sim? A Marcela respondeu que sim, ok. Tá aí sim. Muito bem. Nossa, gente, eu sou um bom professor, né? Caramba, tô até me achando agora. Olha só. Voto. Vamos pro voto? Pra gente tirar uns minutinhos aí se tiver alguma dúvida. Nós falamos sobre dízimo, o dízimo protege. A oferta faz crescer. Quem semeia. Ah, deixa eu só terminar de ler. Peraí, não terminei de ler não, cara. Peraí, olha só.
Volta lá para a oferta. Então, vamos lá. 2 Coríntios 9, verso 6, diz assim: E eis que afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu deu ao pobre a sua justiça, permanece para sempre. Ora, olha só isso aqui, olha só isso aqui. Ora, aquele que dá semente... Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem dá semente, pastor? O Pai, Deus, ele dá semente. Mas para quem que ele vai dar semente, pastor? Para quem semeia. E pão para alimento também suprirá e aumentará, isso aqui é aleluia, hein? E aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributadas graças a Deus. Então, olha só, quase deixei passar esses últimos 2 versículos. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Deus, se você não tem coração generoso, se você não está livre para isso, se você não está apto a semear, crendo que o Senhor fará prosperar aquilo que você tem, Deus não vai dar semente para você, porque você não está pronto para isso. Porque Deus só vai dar semente para quem semeia. É matemática aqui, pura. Aí tem pessoas que falam assim, pastor, eu trabalho tanto, das 5 da manhã à meia-noite, eu não sei o quê, eu faço isso, eu não sei o quê, eu sou até dizimista, pastor. Olha, não me falta nada, mas eu não consigo crescer. Aí eu pergunto, você tem semeado? Semeado não. Semeado, não sei, então a semente não vai vir na sua mão, porque se você não semeia, então a semente não volta. Olha só, aí fora nós falamos também, né? Dinheiro ele é uma energia, né? É uma unção, é uma vibração, ele é uma força. E o dinheiro, a prosperidade, procura quem é próspero. Se você é próspero, generoso, abundante, e em tudo, eu tô falando em todas as coisas. Se você vai receber alguém na sua casa e falar, não vou só fazer um cafezinho, não, vou colocar bolacha, queijo, não sei o que, não sei o que lá. É abundante, é generoso, é grato, enfim, é próspero. A prosperidade vai caçar você. E você vai olhar nas suas mãos e vai ter sempre semente. Você vai falar assim, mas meu Deus, caramba, sempre tem. Eu tenho minha sogra, minha sogra, ela não é... Eu vou tocar no assunto religião, ela é cristã, mas ela não é evangélica, tá? Ela não é... Ela é católica. E minha sogra, ela é dizimista. Minha sogra, ela tem uma aposentadoria. Né? Ela tem uma aposentadoria lá que é um salário baixo. É baixo, mano. Mas ela é fiel no dízimo, nas ofertinhas dela lá, velho, na igreja. Vai lá, o padre abençoa, ela é fiel. Mano, a minha sogra, mano, não sei de onde que vem, velho. Ela sempre tem dinheiro, mano. Eu sei de onde vem, né? Tô ensinando vocês, não sei de onde vem. Como assim não sabe, né? Você tá me ensinando, não sabe de onde vem. Por quê? Porque Deus não faz distinção, porque ela entra na via do relacionamento com Deus no dízimo. Então, mas ela se dobra a santos não sei do quê, ela não sei o quê. Meu, cala a boca, velho. Olha lá, ó, a minha esposa falando assim, ó. Ela empresta dinheiro pro condomínio todo dela. Às vezes eu acho assim, será que minha sogra lava dinheiro, mano?
Eu não sei não, acho que minha sogra tem uns negócios digital aí, eu não sei não, viu, meu? Não é possível. É sério, gente, é sério. Ela empresta dinheiro pro condomínio todo dela. Por quê? Porque ela é dizimista e ela é ofertante. Minha sogra é abundante. Ela é abundante. Teve uma época que a gente estava no... tava muito ruim das pernas. Nossa, Deus estava numa reconstrução com a gente. Depois um dia eu conto esse testemunho na íntegra para vocês. E a gente perdeu tudo, foi morar na casa da sogra. Jesus, hein? O homem estava na mancada. Olha lá, ó, a alma generosa prosperará. Isso é bíblico. Muito bem. E aí eu saía de manhã para trabalhar, né? E voltava à noite. Sabe o que minha sogra fazia? Ela fazia 3 tipos de mistura para mim. Por quê? Porque eu sou um genro maravilhoso. Né? Na verdade, não era... Eu também sou, mas assim, não era isso, não. Era porque ela falava, vai que ele não come carne. Ou vai que ele não come essa carne. Ou vai que ele... Então ela fazia um tipo de carne, um frango e uma linguiça, sabe assim? Eu comi os 3, né? Porque um é generoso e o outro é devorador, né, velho? Mas ela sempre foi assim. Você vai fazer uma visita para ela, ela vai na Bomboniere lá perto, compra um monte de doce para as crianças. Tipo assim, se ela não gostar desse chocolate, tem esse. Se não gostar dessa bala, tem essa. Ela é desse jeito. E ela pega, ela faz isso todo mês, gente. Ó, meus filhos nasceram para ser, muito próximos, já são muito próximos. Todo mês ela manda uma bolsinha com R$ 50 para cada um dos meus filhos. Eu falo, gente, essa mulher não tem... Meu Deus do céu, quando eu tiver a manha dessa minha sogra, mano, nossa, velho, eu vou fazer o quê? Eu sei lá o que eu serei. Porque ela é generosa, entendeu? A alma generosa, minha esposa trouxe muito bem aqui, a alma generosa, ela prosperará. A oferta está nesse lugar, alma generosa. Então, se você vai se relacionar com o altar só para ter, para por aí. Agora, se você vai entrar falando assim, ó, eu quero ampliar, confia em mim, Deus, eu não vou dar mancada. Eu não vou ficar colocando roda de 10 mil nos carros, meu. Não é para isso que eu quero prosperar, velho. É para os meus filhos, é para minha esposa, para me comprar aquele presentão para minha mulher, cara, aquele diamante que ela merece. Sabe? Mesmo de verdade, porque Deus tem uma vida abundante pra gente. Muito bem, 9 horas. Vamos falar rapidinho dos votos, tá? Passamos pelo dízimo, vamos ao voto. Voto é rapidinho também, não vou me demorar muito. O voto, diferente da oferta e do dízimo, ele é um relacionamento, ele é uma ação específica e direta para algo que você está requerendo ou precisando. Eu vou ler 2 passagens para vocês aqui. Juízes 11, verso 30. Olha só. Juízes 11, verso 30, fala a respeito de um homem chamado Jefter. Então, eu vou ler para vocês. Fez Jefter um voto. Fez Jefter um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro... Olha o voto que o cara fez, velho. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. Então, olha só, Jefter estava diante de uma guerra, os filhos de Amon estavam acabando, né, zoando o povo de Deus, porque o povo de Deus tinha pecado, tinha se desviado, então tudo era culpa deles mesmo. Mas aí Deus decidiu, né, usar Jefter aqui. Ele era a bola da vez,
E aí Jefter, só que é o seguinte, Jefter, antes de ir para a batalha, ele faz um voto. Ele fala, se eu for para a batalha e Deus me entregar os filhos de Amon, e eu voltar para minha casa vitorioso, o primeiro filho que sair na porta da minha casa, esse daí eu vou entregar para o Senhor. Entregar como? Esse aí vai servir ao Senhor eternamente. Muito bem. Assim Jefter foi de encontro aos filhos de Amon, verso 32, tá? E a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefter. Opa, cheque. Deus fez o que tinha que fazer lá. Cumpriu a parte dele. O que aconteceu? Agora chegou a vez de quem? Do Jefter fazer a parte dele. Cumpriu o voto. E verso 33, e os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minit. E até Abel Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefter de Amispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com dança, e era ela filha única. Jefter achou que ia sair, ele tinha outros filhos. Ele falou, bom, vai sair um homem lá, né, velho? Vai sair um homem de lá de dentro, esse homem, ele provavelmente vai pra guerra, então ele vai servir ao Senhor lá, tal. Mas aí saiu a única filha que ele tinha. Por essa ele não esperava. Só que Jefter cumpriu o voto dele. E ele entregou a filha dele. Então a filha dele cumpriu os dias ali que tinha que cumprir como moça, né, como mulher, e aí ela foi servir a Deus. E voto cumprido. Então, eu vou ler uma outra passagem. Deixa eu só, essa eu não anotei, mas deixa eu pegar aqui a referência aqui. Vamos lá. 1 Samuel. Deixa eu. 1 Samuel. Rapidinho. Estou procurando aqui o voto que Ana fez, né, ao Senhor. Deixa eu só voltar aqui. É 1 Samuel 9, sim. Após terem comido e bebido, levantou Ana, madrugada, tá, fez um voto. É isso, 11, verso 11. Muito bem, obrigado, viu, Vânia? Obrigado, Ismael. Olha só o que ela faz, ó. Ana era estéril. Eucana tinha 2 mulheres, e aí isso aí já é histórico, é bíblico, né? Então uma mulher sempre dá filho pra caramba, né? Tem filho assim, ó, né? E a outra esposa, e geralmente é a esposa que o cara paga um pau, assim, ó, baba, né? E aí ela não tinha filhos, a Ana não tinha filhos. E aí o que acontece? Essa rival dela, que se chamava Penina, né? Acho que era isso aí, Penina. Isso, Penina. Ela caçoava de Ana. E todo ano acontecia isso, e aí chegou um belo dia, a Ana
ficou brava, porque a Penina ela não era um capeta, não, viu? Ela não era o demônio, não. Ela era um instrumento na vida de Ana, na verdade. Porque às vezes a gente olha e fala assim, nossa, meu, isso aí é do inferno, essa mulher perturbadora, vai acabar com a minha autoestima. Não, na verdade não. O Senhor até permitia para que Ana se coçasse, e fosse mesmo de orar mesmo, e jejuar, e se levantasse. E um belo dia, né, a afronta de Ana, a afronta de Penina, tocou Ana, e Ana foi buscar o Senhor. E aqui no verso 9 do capítulo 1 de Samuel diz, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, olha, ela foi específica, não é só um filho não, porque ter filho já seria bom pra caramba, mas ter um filho varão, homem, um filho homem, ok, perdi. Jesus. Tá, aqui, ó, verso 11. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, olha só o que ela falou. Se o Senhor me der um filho, e se for homem, eu vou entregar ele no templo, ele vai servir ao Senhor, só que tem mais. Ele vai ser nazireu. Nazireu tinha algumas coisas que um nazireu não podia fazer. Uma delas, cortar o cabelo. Então ele vai ser nazireu. E ele vai para o templo. Então vocês conhecem a história. O Senhor fez o que tinha que fazer. Ah, é? Você está me chamando pro pau. Ah, é? Está me chamando então pro... Muito bem. A Ana pegou. Naquela mesma noite, ela teve intimidade com o marido e ela engravidou. Então, para que serve o voto? Voto é uma coisa específica. Você está almejando algo, você quer ir para um outro nível, você quer viver um milagre específico da parte de Deus, e aí você entra em intimidade com Ele e fala, Senhor, se você fizer isso por mim, eu farei isso daqui. Eu vou só passar aqui para vocês aonde está na Bíblia, mas eu não vou ler, tá? Gênesis 28, 20, Jacó faz um voto diante do Senhor, falando o seguinte, que se Deus prosperasse ele, desse pão e roupa para vestir, num determinado movimento que ele ia fazer, ele ia voltar, ia fazer levantar um altar ao Senhor, e ele ia se tornar um dizimista fiel para o resto da vida, porque na época não era obrigatório, ainda não tinha esse mandamento obrigatório. Abraão tinha dizimado, mas não era uma ordem da parte do Senhor ainda, mas Jacó falou, se o Senhor fizer isso por mim, eu volto, se o Senhor me honrar, eu vou ser dizimista para o resto da minha vida. Então, para que serve o voto, pastor? Para algo específico. Tem pessoas que fizeram o voto de tal seguinte, eu quero subir, eu quero entrar em tal empresa. Se o Senhor me prosperar e me fizer entrar nessa empresa, ou conseguir esse cargo X ou Y, eu vou consagrar o primeiro salário a ti. Eu vou consagrar, sei lá, os 3 primeiros meses de salário ao Senhor. É um voto. Qual é o problema do povo cristão? Atualmente, as pessoas não conseguem honrar com seus votos. E isso é um problema. Porque quando você não honra o seu voto, fica uma lacuna, um buraco. E aquilo que você conquistou, não é como se você escrevesse uma frase toda e não colocasse o ponto final, sabe? Vocês conseguem entender isso? Está incompleto. Não fez o que tinha que fazer.
Vocês entenderam a questão do voto? Gente, eu estou pegando isso num lugar muito comprimido para fundamentar vocês, mas é lógico que tudo isso que a gente está falando, nós temos que ter nós temos que ir abrindo e entrando na palavra a fundo, assim, ó. Nesse momento, eu estou estabelecendo vocês num lugar aonde? Fundamento. Por que eu dizimo? Por que eu oferto? E por que, de repente, eu vou fazer um voto? Dinheiro é coisa séria. Dinheiro, ele representa uma porção de vida. Dinheiro lembra disso, eu sou mordomo. Um mordomo de uma casa, de uma família muito rica, ele não tem uma responsabilidade de abrir porta. Ele é responsável por várias coisas que acontecem dentro daquela casa. Então o Senhor está confiando porções financeiras na vida de cada um de vocês aqui. E hoje vocês têm uma noção do que é dízimo, do que é oferta e do que é um voto. E aí nós vamos levar vocês para um lugar. Eu falei para vocês que tem várias e várias e várias e várias formas de se relacionar com o Senhor. Você quer saber? Quando a gente entra nas ofertas, tem várias ofertas. O voto de Ana. Peraí, deixa eu ler só. O voto de Ana não foi referente a dinheiro. Existem vários tipos de voto? Sim. Existe. No caso dela, na verdade eu estou trazendo para vocês a atmosfera do se comprometer com algo. Mas em relação ao dinheiro, tem esse episódio do próprio Jacó, falando, se o Senhor me prosperar, eu vou ser dizimista, eu vou entregar todos os 10% daqui para frente pro resto da minha vida. É que, por exemplo, hoje, olha só, o voto na nossa atual situação, em relação a tempos, né? Nós não temos como votar filho mais hoje, né? Então, o voto, ele acaba aqui estando num lugar específico atualmente, no nosso século. Aonde? Naquilo que é finanças, naquilo que é um bem, você entende? Então eu trouxe a estrutura do voto com Jefter e a estrutura do voto com Ana e também a estrutura do voto que está em Gênesis 28, 20, com Jacó. Então o voto é quando eu me comprometo com algo. Aí vocês vão colocar dentro de um lugar financeiro. Hoje, atualmente, a gente não tem como, por exemplo, mais entregar um filho num templo, né? Não tem para onde levar. Se eu sou um pastor, de repente bate alguém aqui na minha porta e fala assim, eu fiz um voto, eu vou trazer meu filho aqui, ele tem 3 anos, eu vou falar assim, toma vergonha na sua cara, rapaz, vai cuidar do seu filho. Oxi, você que consagra ao Senhor depois, oxi, vai para lá, já tem os meus. Né? Porque são outros tempos. Então você faz a conexão em relação a finanças, tá bom? Em relação ao voto. Vamos lá, para a gente finalizar. Pastor, por onde eu começo? Eu começo pelo voto? Eu começo pela oferta? Eu começo pelo dízimo? Por onde eu começo, pastor? Como pastor de você, um dos pastores, né? Porque vocês têm um monte de pastor nessa igreja. E como nós estamos debaixo de um manto de paternidade, eu aconselho vocês, não só eu, mas isso aqui é uma instrução apostólica que vem dos pais da casa, dos apóstolos, que é: comecem a ser fiel primeiro no dízimo. Por que no dízimo, pastor? Porque o dízimo tem essa unção de proteção. Então, conforme vocês vão crescendo, o dízimo vai protegendo vocês, vai guardando vocês. Aí vocês olham daqui 6 meses e falam assim, não, tô a pampa. Já tô
já não me dói tanto mais, né? Já que vocês ganham 42 mil por mês, 50 mil por mês, vocês não vão ficar, né? Já não dói tanto vocês darem lá a oferta, o dízimo de 5 mil. Falando, o que é 5 mil? Não é nada. Não é? Não é nada. Tá tudo bem. Hoje já não me pesa tanto. Então estabeleceu ali um altar. Aí, daqui 6 meses, você fala assim, não, agora eu quero começar a ofertar. Então, parte 2 das finanças. Próximo passo, depois que eu amadureci no dízimo, oferta. Aí eu começo a semear devagarinho, começo a semear sentindo como que é, aprendendo também mais, se fortalecendo. E aí, depois de um tempo, pastor, já estou semeando o dízimo, ixi, já está começando a vir uns negócios aqui que eu estou desacreditando. Aí você começa, de repente, ir para uns votos. Vocês entendem isso? Então é um conselho pastoral para vocês. Não comecem de jeito nenhum por um voto. Por quê? Porque vocês vão votar. Vai vir aquilo que vocês... Vai vir, gente. Escuta o que eu tô vendo. E aqui é um problema, porque o voto, ele é tipo constelação, manja? Assim, ó, o dízimo e oferta, ele vai na terapia. Passo a passo, sessão a sessão, você vai crescendo. O que o voto faz? Constelação. Colocou na água, mostrou. Entendeu? Só que aí o que acontece? Não tem fundamento. E tudo que não está fundamentado cai. Porque não está protegido. Então não comecem pelos votos. Comecem primeiro pelo dízimo. Amém, igreja do Senhor. Vocês têm alguma pergunta? Tem? Manda no chat aí, escreve aí. Escreve as perguntas no chat. Amém. Tô com o chat aberto, tá? Só um minutinho, gente, que a esposa do Ismael está escrevendo, tá? No início da minha caminhada com Jesus, visitei muitas igrejas e fiz vários votos. Esqueci todos. Já pedi perdão a Deus, mas tem algo a mais que devo fazer para zerar essa dívida? Não. Eu não aconselho vocês a fazerem nada. Porque é o seguinte, Deus, ele é misericordioso. E quando você entra na presença dele falando assim, Pai, eu fiz tudo de uma forma... E aí você coloca do jeito que você sentiu em fazer os votos. Né? E se arrepende e pede perdão por isso. Não tem nada que vá suprir isso. Principalmente se você falar assim, olha, me dá uma outra chance. Daqui para frente eu não vou errar mais. Entendeu? Porque agora eu entendo. Eu tenho ciência. Por que nós... Você sabe que... Vocês ouviram a gente falar sobre voto alguma vez em algum culto nosso? Não. A gente fala sobre dízimo, a gente fala até sobre oferta, e bem num lugar bem tranquilo, né? Quando fala assim, bem aleatório. Por isso que a Adriana sentiu de falar, deixa eu perguntar, deixa eu ver o que está acontecendo, para a gente conduzir em sabedoria os nossos filhos. Nós não trabalhamos assim. Porque eu poderia falar, não, ó, faz o seguinte então, já que você fez o voto, agora você pega e vem com não sei o quê, e aí você faz isso e tal. Isso
vai dar mais problema. Então Deus é simples. Eu também já fiz voto que eu não cumpri. Eu também já errei aí. Nossa, mas chega uma hora que você fala, eu amadureci agora, Deus. Amém? Amém? Então não faça nada, só se arrependa, tira um tempo de arrependimento se ainda tem alguma coisa. Se não, já fez também, anda, para frente que se anda. Daqui para frente é nós, prosperidade que me aguarde. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês estão falando sério? Ah, tem aqui. Ah, eu gostaria muito de dizimar, porém atualmente não trabalho, somente meu marido. Como posso fazer? Muito bem. Aqui, o ideal é ter um acordo, tá? A Mônica, deixa eu ver aqui quem foi, a Mona Lisa, escreveu assim, ó, eu gostaria muito de dizimar, porém atualmente não trabalho, somente meu marido. Como posso fazer? Aqui é muito interessante você ter um acordo, conversar com ele e falar, olha, marido, eu aprendi lá com um pastor muito louco, que, olha, dizimar é uma bênção pra gente. Vai proteger a nossa casa, vai levar a gente para um lugar de bênção. Tudo bem se eu dizimar? Então você pode dizimar no salário dele, porque o dinheiro que entra da minha parte aqui e o dinheiro que entra da parte da minha esposa não é um dinheiro só. Né? Não tem separação de dinheiro. Aqui a gente não, olha, eu pago isso, você faz aquilo, eu não sei o que, porque aí eu fico com uma parte, tal. Nós não trabalhamos assim. Não estou julgando ninguém que faz ao contrário disso, ok, gente? Tá tudo bem, cada um decide aí. Mas aqui o dinheiro da minha casa é assim, é um dinheiro só. Então você, Mona, Mona Lisa, como esposa, explica, fala, olha, eu achei legal e acho que é importante a gente proteger a nossa casa. E se tiver de acordo com isso, vai ser uma bênção. Se não, ore, Senhor. E se de repente você está procurando um emprego, alguma coisa, quer empreender, fala para o Senhor abrir as portas para você, e Deus vai abrir as portas. E aí você dizima. Tá tudo bem. Tem uma conta, o Pix, tem sim. Depois a gente joga lá no grupo, tá bom, gente? Tá? Joga assim vamos colocar, tem o Pix sim. É o CNPJ da igreja. Mais alguma pergunta? Alguém? Gente, eu vim preparado aqui. Eu vim então, a Adriana já colocou lá, ó. Depois vocês peguem aí para quem quiser dizimar, claro, né? Para quem quiser dizimar. Olha só. Lembra que eu falei para vocês que o dízimo ele está dentro de um lugar de pertencimento, ok? Ele te conecta. Nós já estamos finalizando, eu vou usar mais 3 minutos e a gente vai embora. Prometo. Quando você está conectado com o Senhor, está conectado com o altar. E esse altar, vocês conhecem esse altar, você conhece a gente, vocês sabem quem nós somos, pelo menos remotamente aí, mas sentem a presença de Deus, sabem que nós estamos aqui para servir e pregar. O que sai desse altar atinge vocês diretamente. E, gente, não é puxando sardinha, não, mas eu sei o Deus que nós pregamos nesse altar, viu? E esse Deus não é brincadeira. Esse Deus, ele muda histórias. Esse Deus não é brincadeira. Quando ele entra, ele vem para fazer Quando Deus vem para brincar no parquinho, ele toca fogo no parquinho, mano. Ele fala, vixe, agora vocês vão ver o que vai acontecer aqui, meu. Eu vou arrumar essa bagunça toda. E ser fiel também na vida financeira com ele fala, agora se prepara, porque é o seguinte, o que está acontecendo quando você dizimista? Como eu estou aconselhando, nós estamos aconselhando vocês a começarem pelo dízimo. Lá na passagem que nós lemos, em Malaquias 3:10, fala que ele repreende o devorador. Preste bem atenção. Todos vocês, acredito eu, que tenham um conhecimento leve do sistêmico. Do que é o sistêmico. Gente, quando a gente olha pro papai, pra mamãe, olha pro vovô, olha pro bisavô e começa a fazer essa árvore genealógica, sei lá, vocês sabem aí. E começa a entrar na vida financeira dentro lá, vai estudar lá como que era,
Cara, você vê que era uma bagunça. Muitas vezes é, né? Não é todos, mas geralmente é. E eles tinham conexões com outro tipo de, né? Quando entregava, quando fazia votos, não era para o Senhor. Pelo menos o meu clã não era nenhum dos dois. Na verdade, ainda não é, né? Então não tem nada. Então tem toda uma legalidade sistêmica, geracional de empobrecimento. Geralmente é assim. Sim? O que que o dízimo faz? O dízimo bloqueia. Vocês entenderam agora? Não podia sair daqui sem isso, né? O dízimo bloqueia. E aí começa, aí vem aqui, ó, começa esse, não tem mais como, legal, não tem mais legalidade. Não tem mais. Aí ele fala, ih, deu ruim para nós, aquele que roubava. Deu ruim. Por quê? Porque ele está dentro de um manto agora de proteção, não pode. A Claudinha tá ligada. Você entende? Vocês entenderam agora o que é o dízimo? Quer ver? Trouxe para o sistema que vocês entendem tudo, né? Olha lá. Olha o tanto de coisa, de roubo, de morte, assassinato. Uma loucura, vários negócios loucos que foram feitos pelos nossos ancestrais e os caras, né? Beleza. Aí Deus vem e fala assim, eu sei como parar isso. Porque Deus sabe tudo, mano. Ele sabe tudo. E ele tem artifícios para tudo. Como ele bloqueia a escassez geracional, o roubo geracional? Dízimo. Oh. Não pode. Vou fechar com isso porque eu fechei muito bem agora, eu preciso fechar, entendeu? Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvado seja Deus pela revelação financeira, espiritual que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Quero te agradecer por cada família que está aqui. E eu peço com toda a força e com todo o amor do mundo, para que o Senhor fortaleça os seus filhos e dê coragem para que a partir de agora, aquele que já estava se relacionando se fortaleça, fique mais firme e tenha total ciência, consciência do que é se relacionar contigo através do dinheiro também. E aquele que ainda não sabia muito bem como fazer, o porquê que tinha isso, por que tem que fazer assim, que agora caia na consciência a revelação da tua palavra, do ensino, para que eles de fato entendam o que é devolver aquilo que vem do Senhor. Porque nós somos apenas mordomos. Nós somos responsáveis porque o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Quem nos dá vida, prosperidade, negócios, clientes, trabalho, quem faz tudo isso pela gente é o Senhor. É o Senhor que nos prospera. Então que isso seja uma verdade na vida dessas famílias. E a partir de agora, todo aquele que for fiel, Senhor, também se mostra fiel para eles. Eu peço isso. Porque isso é a tua palavra que diz, quando o Senhor encontra alguém fiel, o Senhor também é fiel. Então, se conosco, abençoa a noite dos teus filhos, que eles tenham uma noite de paz, alegria, prosperidade e leveza, assim como nosso apóstolo tem ministrado, nos ministrou na ceia, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. É sempre um prazer ministrar a vocês. Qualquer dúvida, pergunte, nos chame. Ficou alguma coisa ainda? Só chamar que nós vamos esclarecendo ao longo do caminho, ok? Nós amamos vocês com força. Que vocês tenham uma boa noite de verdade, viu? Eu vou esperar vocês saírem aí, tá? Tchau, Karina. Vânia, Michele. Tchau, tchau, Karen. Ismaelzão, é nóis. Carlão e Laís. Marcela, obrigado, viu?